queria ouvir da Maíra o que trouxe ela para vir aqui para o Otumã para fazer esse trabalho. O foco da pesquisa é os piloteiros. Os piloteiros, para nós, é a ponta da lança, né? É quem trabalha direto com o turista. Às vezes, o dono da pousada faz tudo certo, mas o piloteiro estraga, ou vice-versa. Sim. O dono da pousada não entende o que está fazendo e o piloteiro está corrigindo os defeitos lá na beira do rio, lá com o turista. Nós estivemos com você, né? Tivemos a oportunidade de ver ela trabalhando em campo. Tivemos junto, lá estava Neuzedino, estava o dono da pousada, o Sodica, né? E a gente acompanhou a pesquisa. Você percebe uma evolução aqui no Otumã com relação a esse desenvolvimento do turismo? Claro, percebo. Quando a gente faz o levantamento histórico, né, não só do material que já tem escrito, do material que tem registrado, tanto técnico quanto científico, mesmo artigos e produções, além das entrevistas que a gente tem em campo com os moradores mais antigos da reserva, a gente começa a perceber um cenário de uma evolução, né, no turismo aqui dentro. Então, como começou esse turismo? Inicialmente, eram os turistas que eles chamam de predadores, né? Os próprios moradores tendem a usar esse termo. Os predadores do turismo, os turistas predatórios. Quem são esses turistas? A maioria são turistas do entorno do Otumã, né, que vinham ainda na década de 80, na década de 90, para fazer uma pesca extremamente predatória. E dentro da reserva não tinha estrutura nenhuma, então eles acampavam na beira dos lagos, eles desmatavam, eles deixavam muito lixo, tinha todo um caso com poluição sonora, assédio de muitos moradores, então existia toda uma questão muito danosa para as comunidades, impactos muito maléficos para as comunidades. Depois disso vem um segundo momento, que são os barco-hotéis. Então os barco-hotéis já começam a ter trazer uma estrutura muito melhor, embarcar os turistas já da cidade direto para cá. No entanto, eles não deixavam nenhum benefício econômico para a comunidade, porque eles entravam nos lagos, pescavam e saíam, não contratavam ninguém da comunidade, não davam satisfação e começou a haver uma série de conflitos em torno de alguns lagos que as comunidades costumavam preservar. Eles chamavam eles chamam lagos de procriação da comunidade, ou os lagos comunitários, que são lagos reservados para a reprodução das espécies, né? Então eles tentam pescar minimamente apenas para o autossustento, ou subsistência, como algumas pessoas costumam chamar. Então esse seria o segundo momento. O terceiro momento é quando chega a reserva, em 2004, né? Se cria a RDS do Otumã, o Estado começa a atuar, e aí eles perguntam, a partir das reuniões do Conselho Gestor, qual é a principal demanda dos moradores da comunidade, das comunidades, são 20 comunidades aqui no Otumã. Então as próprias comunidades começam a colocar, a gente quer o ordenamento do turismo, a gente quer a organização do turismo, a gente quer trabalhar com isso, a gente vislumbra possibilidades de ganhos econômicos com a atividade turística. Então, a partir disso, passa a ser exigido os barco-hotéis que eles contratem moradores da comunidade para fazer os trabalhos de cozinheira, de camareira, de arrumadeira e os guias, que são os atuais piloteiros, né, que são chamados localmente de piloteiros. Então, a partir disso é um terceiro momento, já passa a haver um retorno econômico para a comunidade e uma série de regras em torno de lagos, né? Olha, esse lago não pode ser adentrado para pesca esportiva, são lagos de procriação. Então, se criam regras de pesca, né? Existe um manejo em torno disso para decidir quais são esses lagos que vão poder ser adentrados ou não. E aí o quarto momento, que é um momento que a pesca esportiva começa a vigorar no sentido de gestão comunitária. Os comunitários começam a criar suas pousadas, começam a receber os turistas e aí já passa a haver um retorno econômico maior e um impacto social também atrelado a esse retorno econômico. O quinto momento é um momento um pouco mais recente da história do turismo no Otumã, e que inclusive é um momento contemporâneo do que nós estamos vivendo agora, que é o momento em que passa a haver iniciativas de turismo comunitário, ou seja, de gestão compartilhada de algumas pousadas. Aqui no polo onde nós estamos, o polo 1 não tem essa gestão ainda, são gestões privadas familiares, né? Então são famílias que possuem as pousadas, mas em algumas comunidades na parte de baixo existe esse modelo de gestão comunitária. Então a comunidade é a proprietária da pousada e todo o recurso vindo, ele é dividido para os moradores por igual. Seria aí o quinto momento, que é o momento que nós estamos vivenciando atualmente, concomitante a esse modelo de propriedade privada familiar.
que é o que nós temos aqui no Seu Dica. As crianças aqui da comunidade da pousada, tem 2 crianças de uniforme, brincando, sim, depois embarcando. No barco escola. Embarcando no barco escola, passeando, né? Então eu tenho essas imagens. Legal. E naturalmente vocês estão vendo as imagens aí. É muito legal. Essa escola ajuda muito, né? Muito. É o princípio da educação, é a escola. Não tem jeito, a gente brinca, mas a escola faz a diferença, né? Com certeza, a educação é o caminho, né? Tem um projeto muito importante aqui dentro da comunidade, é um programa, na verdade, a Torriato, de pesquisas sobre mudanças climáticas, sobre solo, engenharia florestal, química, física, clima, a maioria relacionadas ao clima, certo? E está aqui no Alto Mar. Está aqui no Alto Mar. Fica um pouquinho abaixo aqui, passando a pousada do Isso, logo aqui. Fica bem próximo daqui. Então, esse projeto traz pesquisadores do mundo todo, né? Envolve uma rede de pesquisa mundial. E muitas pessoas da comunidade começaram a se atentar para esse fato de que elas podem também fazer parte desses grupos como técnicos, como pesquisadores. Então, despertou uma questão de uma necessidade neles em se qualificar, né, em terminar os estudos, em concluir os estudos, o ensino médio, em fazer uma graduação, mas retornar para cá e fazer justamente pesquisa na torre ou em programas voltados para Tumã para, de certa forma, retribuir a comunidade. A gente ouviu dizer que é uma torre muito alta, uma das maiores do Brasil, né, mais altas do Brasil, e que tem a capacidade de colher informações no ar, né? Isso. Não só do ar, do solo, de várias questões relacionadas ao clima, né? Na Amazônia. Então, pesquisadores do mundo todo vêm para cá para tentar fazer suas pesquisas, para desenvolverem suas pesquisas, publicam, né, para o mundo inteiro, e o que é feito aqui é replicado em outros lugares do mundo, então é de uma importância tremenda. E isso tem despertado esse lado mais da educação ambiental na comunidade, da qualificação, enfim, desse preparo para, de repente, atuar dentro da torre. E a própria torre tem um programa na escola também. Vai lá com a comunidade, com as crianças da escola, faz uma medição da água em relação à cheia e à seca, para eles entenderem qual é o processo, qual é a influência das mudanças climáticas no processo de subida e descida, qual a influência da represa no pulso de inundação do rio. Então um projeto de educação ambiental também muito forte. Então é interessante esses projetos, esses programas, esses benefícios, né, esse retorno que eles dão para a comunidade. Na verdade, essa sexta etapa ela não seria de forma deslocada, né? Não seria uma sexta etapa em si. Ela é uma etapa que é concomitante. A tentativa de diálogo entre as instituições privadas, as instituições estaduais, as instituições de terceiro setor, as comunidades, já é uma tentativa antiga, desde antes da represa, porque antes de haver a represa já havia uma exploração de seixo ilegal no Atumã. Então já era uma questão. Depois disso veio a Pitinga, a mineração Taboca aqui em cima, que é a mineração de extração de cassiterita. Então já foi um outro momento. Veio a construção da BR, concomitante à extração de cassiterita. Então existe uma série de impactos aqui no Atumã para as comunidades que ficam abaixo da represa e abaixo da Pitinga, da mineração Taboca e da BR, que ela se arrasta por décadas já, né? Início da década de 60. Por exemplo, aqui já foi território dos povos Waimiri e Atroari. Então foram povos deslocados, né? No processo de envolvimento de injustiça ambiental, de tentativa de genocídio desses povos, que ocorreu sobretudo na década de 70 e 80. Então foram povos deslocados daqui, e essas comunidades que estão abaixo, comunidades ribeirinhas, que diferem, né, são povos indígenas e comunidades tradicionais. Então as comunidades que existem hoje no Atumã são comunidades tradicionais ribeirinhas. Então elas já vieram após essa série de conflitos ambientais, e aí a tentativa de diálogo é antiga. Por exemplo, eles estão abaixo da represa, né? Eles sofrem com alteração do pulso de inundação do rio há décadas. Então, semana passada mesmo, o rio tá baixo, do nada o rio sobe. Do nada o rio tá cheio, do nada o rio desce. Isso altera toda a questão da ictiofauna, né? Da fauna aquática, da reprodução dos peixes. Os peixes ficam confusos por conta dessa subida e descida repentina, sem saber se é hora de reproduzir ou não, sem saber se é hora de migrar ou não. Então, todos esses impactos, eles não são sanados de nenhuma forma, eles não são mitigados ou minimizados pela hidrelétrica. A tentativa de maior aproximação que se tem é por meio do Conselho Gestor, né, que é regido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
que é responsável pela gestão da RDS, via a Associação Mãe. A Associação Mãe é uma organização dos próprios moradores da comunidade. É uma associação que já existe há décadas e ela tem uma outorga para atuar junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente na questão da gestão do uso público, que envolve o turismo, mas não só ele, envolve qualquer uso de recurso natural dentro da reserva. Então, por meio da associação, se tenta fazer alguma parceria, tenta-se reaver alguma mitigação de impacto, né? Porque existem impactos que não tem como serem mitigados, mas pelo menos uma tentativa de indenização, alguma tentativa de tentar fazer com que o cenário que existe hoje seja menos danoso para essas comunidades. Então, por exemplo, a gente está aqui na comunidade, todos aqui estão acompanhando, a gente não tem energia elétrica. A energia ela é regrada, são horas do dia. Então, e a gente está até tendo em excesso porque tem turistas na comunidade. Então se liga o gerador mais horas. Mas quando os turistas não estão, dificilmente há recurso para comprar os combustíveis e fazer com que se tenha energia elétrica pelo menos metade do dia. Não se tem. A internet, a conexão com a internet, ela é rara. Só quem pode pagar são os proprietários de pousada, que é um custo muito alto para eles aqui. Então, todas essas questões que poderiam ser resolvidas pela hidrelétrica, seria o mínimo que eles poderiam fazer. Eles não fazem até o momento. Existe um projeto em andamento aqui para a comunidade, que é da professora Lu, que é a coordenadora da escola daqui da comunidade, da comunidade Bela Vista, e ela está tentando há alguns anos, tentando fazer um diálogo com a hidrelétrica para tentar conseguir a energia elétrica para cá. Então, esse seria um ponto. No Conselho Gestor, a Eletronorte, ela tem assento, né, no Conselho Gestor, mas ela quase não participa, e quando participa não se manifesta. É muito difícil um diálogo com eles. Quem mais se aproximou nessa tentativa de trazer esse projeto de mitigação foi a professora Lu, que ainda está em andamento, ainda não houve um acordo fechado, né? Eles estão em negociação. Então, essa tentativa de fazer... Existe um outro ponto também que é importante falar, mil madeireira, que não afeta a comunidade aqui da comunidade Bela Vista, mas afeta a comunidade na parte de baixo da reserva. É uma outra questão. É uma madeireira, né, que luta por uma parte de um território que ela diz ser dela, que é um território que se sobrepõe ao da RDS. E existe toda essa questão, porque as comunidades não podem derrubar madeira, o que é óbvio, estamos numa unidade de conservação, mas a madeireira faz esse papel de derrubada. Então existe essa questão de conflito, de tentativa de negociação com essa madeireira também, juridicamente, né, já é um processo em curso, para tentar, de alguma forma, ver qual a melhor resolução, né, qual a melhor mediação. A gente não acredita que não há resolução, mas há uma mediação melhor para esses conflitos. Vai virar uma mestre, né? Já sou mestre, eu vou virar doutora. Vai virar doutora? Brincadeira à parte, né? Porque eu vejo com os seus olhinhos o carinho pela palavra educação, escola, né? Sim. É tão bom isso, né? Sim, que gostoso. Espero te encontrar de novo aqui, doutora. Claro, vamos fazer. Já doutora. Aí tem que ser daqui a 2 anos. Não tem problema. Um ano eu já te chamo de doutora. Vamos encontrar aqui, sim. Mestre atual. Sim. E quem sabe, doutora, daqui a pouco. Sim. Né? Estão caminhando para isso. Vamos se encontrar, sim. E aí você vai poder nos contar um pouco mais. Claro. Sobre essa história. Você quer deixar algum contato, alguém para o pessoal que está assistindo o vídeo? Claro. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, né? Não só no nome do senhor, mas também do seu Juruna, que me ajudaram muito, passaram várias informações, trocamos contatos, vão passar outras informações posteriormente quando eu precisar, então quero agradecer muito, muito obrigada. Inclusive no primeiro dia eu nem precisei usar meu roteiro de entrevista, porque vocês já me falaram tudo que eu queria saber, tudo um pouco mais, foi muito boa aquela conversa que a gente teve. E é isso, quero agradecer. E também eu quero deixar meu contato para quem tiver alguma informação sobre o turismo de pesca em geral na Amazônia. E acho interessante, de repente, a partir do que eu expliquei aqui, da minha pesquisa, de repente entrar em contato e me passar essa informação. Inclusive, o que vocês pensam como turistas de melhoria para essas pousadas aqui na Amazônia, acho que é interessante também a gente fazer um compilado para no final do trabalho eu passar isso para os donos de pousada. Acho que é interessante, né? Até uma retribuição do trabalho, uma retribuição prática para eles. Então, se vocês quiserem entrar em contato, o meu e-mail é maira, com y, _laborda, @id, d de dado, .uff.br.
E agradeço, no mais, muito obrigada. Foi muito legal essa troca. Para nós também, curtimos bastante essa participação. Foi muito legal. Agora eu vou subir a escada. Vou terminar essa escada. Tá bom, vamos. Vamos lá, que tem gente nos esperando lá em cima. Vamos embora.